dia para todo mundo. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, com grande alegria eu acolho a todos aqui na nossa capela. Vamos em pé, iniciar a nossa celebração. Nós que aqui estamos, nossos irmãos e irmãs que nos acompanham aí de casa. Com muita fé, com muita alegria, iniciemos mais essa celebração cantando. Mantendo o nosso olhar fixo no Senhor, estamos aqui reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Estamos aqui reunidos hoje, nessa manhã de domingo, onde a gente ainda continua refletindo sobre a ressurreição de Jesus e o sentido profundo que ela tem para cada um de nós e para o mundo. E sempre que a gente se reúne para celebrar a Eucaristia, esse momento tão especial da nossa semana, momento de parada, de reflexão, de fé, precisamos reconhecer que precisamos muitas vezes mudar aquilo que nós somos, mudar aquilo que nós pensamos, velhos hábitos, velhas manias, enfim, transformar aquilo que em nós não está bem. Então vamos usar o início da celebração para isso, para a gente se recordar daquilo que nós fizemos nessa semana e que não foi tão legal assim, que poderia ter sido feito diferente. Um pouco mais de amor, de paciência, de compaixão. Pensamento que nós tivemos, nós não mandamos os nossos pensamentos, eles surgem, mas nós mandamos o que fazemos com eles. Então vamos nos questionar se nós estamos seguindo aquilo que é da vontade de Deus ou dando ouvidos, muitas vezes, para coisas que não são legais. Então vamos nos questionar isso, fechando os nossos olhos nesse momento. Vamos fazer um momento de introspecção, um mergulho no nosso ser, com a finalidade de nos entender melhor, nos compreender melhor e também nos aceitar como somos. Não somos perfeitos e nem somos santos, mas aqui nós estamos tentando construir a nossa santidade, e o primeiro passo para isso é reconhecer tudo que em nós precisa ser mudado. Então façamos um exame de consciência.
confiantes na misericórdia do Pai, digamos todos juntos: Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus eterno e todo amoroso, rico em misericórdia, tende compaixão de todos nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. E uma vez alcançados pela misericórdia de Deus, vamos colocar diante dele o nosso coração, os nossos pedidos, intenções e de um modo muito especial os nossos agradecimentos. Então, se alguém tiver alguma intenção para rezar por alguém, esse é o momento. Juntamente com os pedidos e intenções que nós carregamos no nosso coração, que Deus bem os conhece, gostaria que a gente rezasse pelo Hércules, né? Hoje é que ele faz 4 anos. Comemoramos ontem, com a graça de Deus, e hoje ele faz então o aniversário. Que Deus o abençoe, dê muita saúde para ele e discernimento para os papais, não é? Para a gente poder educá-lo no caminho que agrade a Deus. Reunindo os nossos pedidos e intenções, oremos. Senhor Pai Santo, nosso Deus todo amoroso, nós te agradecemos por estarmos aqui hoje, celebrando mais essa Eucaristia, e que possamos, através dela, nos melhorar como seres humanos, nos tornar mais sensíveis à necessidade do nosso irmão, mais amorosos, mais pacientes, mais pacificadores. Nós possamos deixar o Evangelho falar dentro do nosso coração, e também ao nosso entendimento, e que a Eucaristia nos revigore, para que comecemos essa semana transformados. Amém. Amém. Podemos nos sentar. Hoje nós vamos, então, como eu disse, dar continuidade às reflexões acerca da ressurreição de Jesus. No domingo passado nós celebramos o domingo de Páscoa e as leituras ainda seguem nesse sentido. A leitura de hoje está no Evangelho de João. Diz assim: naquele tempo,
no fim do mesmo dia, domingo da Páscoa, que era o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas do lugar onde estavam os discípulos, por medo dos judeus, chegou Jesus, colocou-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram contentes porque viram o Senhor. Jesus lhes disse: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Tendo falado isso, Jesus soprou sobre eles, dizendo: recebam o Espírito Santo. Os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. Mas Tomé, chamado o Gêmeo, que era um dos 12, não estava junto deles quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: nós vimos o Senhor. Tomé, porém, lhes disse: se eu não ver a marca dos pregos, e se eu não colocar o dedo na marca dos pregos, e se eu não colocar a minha mão no seu lado, eu não vou acreditar. Depois de 8 dias, os discípulos de Jesus estavam reunidos de novo. Dessa vez, Tomé estava junto deles. Estando trancadas as portas, Jesus entrou no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Então disse também a Tomé: estenda seu dedo até aqui e veja minhas mãos. Estenda a sua mão e coloque no meu costado. Não seja incrédulo, mas tenha fé. Tomé respondeu dizendo: meu Senhor e meu Deus. Jesus disse: você está acreditando porque viu? Felizes aqueles que virão, que acreditarão sem ter visto. E essas são para nós hoje palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. No domingo passado, vocês se lembram que o padre disse assim: depois da morte de Jesus, ninguém nunca mais o viu. Depois que Jesus morreu na cruz, foi assassinado na cruz pelo Império Romano, ninguém nunca mais viu Jesus. Assim como quando nós partirmos desse mundo, ninguém nunca mais vai ver a gente. Nós ficaremos invisíveis. Não é que nós desapareceremos, não é isso. Não é que morreu, acabou. Não é que a vida termina aqui. Não é que a existência humana é um caminhar do berço para o túmulo. Não é isso. A vida continua, mas de uma forma misteriosa, como a gente conversou na semana passada. Portanto, as coisas relacionadas ao mundo material, tangível, palpável, elas ficam por aqui. Então, os nossos restos mortais, que é o nosso lado visível, isso fica por aqui. Tá? Nós vamos virar adulto. É isso? Vamos virar matéria orgânica em decomposição. Agora, o nosso espírito. O que é espírito, Padre? O nosso lado não material, porque nós não somos apenas matéria. Perfeito? Nós temos um lado espiritual, que é o que nos assemelha a Deus. Deus é espírito. É isso que diz Jesus. Deus é espírito e verdade. E nós, feitos à sua imagem e semelhança, também somos espírito. Porém, presos dentro de um corpo. Perfeito? Não é que eu tenho um corpo com um espírito dentro. Não é isso. Eu sou um espírito habitando na existência dentro de um corpo. E quando esse corpo morrer, padecer, esse espírito volta a Deus. Como? Não sei. É um mistério. Não é que o espírito sai do corpo que não dá as partezinhas e vai para cima, porque o céu não está em cima. É só uma maneira de dizer. Em cima das nossas cabeças está o espaço. Vocês viram lá os astronautas lá no espaço, aquilo ali. Deus não está ali. Deus está numa outra dimensão das coisas.
Nada relacionado ao físico. Então, é só uma maneira de dizer, uma forma humana de dizer, que o nosso espírito volta para Deus. Vai para uma outra dimensão da realidade. Isso não é nenhuma coisa assim fora do cabo, porque hoje a própria física, não é? E a própria física quântica já admite a possibilidade, embora não há comprovação, de universos paralelos. Então, se a própria ciência caminha para um entendimento acerca disso, significa dizer que nós, na perspectiva da fé, não somos tão deslocados assim. O que é deslocado é acreditar que essa dimensão tem contato com aquilo. Aí não. Aí a ciência diz não. Isso aí são fenômenos da mente humana. Os mortos não se comunicam com os vivos. Tá? Não existe essa comunicação. Mas a vida continua, a vida se transforma, porque essa é uma lei natural da vida. Tudo que existe está em constante movimento e transformação. E aí é uma máxima da ciência isso. Na natureza, nada se perde, tudo se transforma. Então a vida humana também se transforma, tanto do ponto de vista físico, material, basta você ver as transformações que nós já passamos no decorrer da vida, não é? Um dia nós fomos um recém-nascido, no outro nós éramos uma criança, no outro nós éramos um jovem, um adolescente, depois nós nos tornamos adultos, ficaremos velhos e morreremos. Ou seja, nada do que você é hoje, do ponto de vista físico, você era quando você nasceu. Transformou tudo, mudou tudo, mas você continua sendo você. Essa coisa que não muda, essa dimensão humana que não passa, essa essência que a gente chama, é o nosso lado espiritual. É o que nos dá identidade. Por isso que apesar das transformações que a gente passa no decorrer da vida, e apesar do nosso corpo um dia morrer, nós não deixaremos de ser quem nós somos. Isso continua na memória de quem ama a gente e em Deus. Não me perguntem mais do que isso. Isso é o máximo que a gente consegue chegar do ponto de vista racional, de fé. E isso é ressuscitar dos mortos. O que é ressuscitar dos mortos? Não é morrer e depois voltar para cá. Não é isso. Mas como os evangelistas escreveram esses textos há mais de 2000 anos atrás, numa realidade oriental, cheia de imagens, de símbolos, de figuras, lhes faltava, digamos assim, a filosofia ou a ciência para explicar isso aqui que eu estou explicando. Então como é que eles vão falar sobre isso? Eles vão dizer que Jesus morreu e ressuscitou. Mas ele apareceu com os discípulos dele. Entende? Para dizer isso. Mais ou menos isso que eu estou dizendo aqui. Que a vida não acaba aqui. Só que de uma forma mais simples. Sem envolver tantos conceitos abstratos que o homem e a mulher daquele tempo não iam entender nada. Imagine eu falando isso há 2 mil anos atrás. Esse cara está doido. Não é? De dimensão superior, universo paralelo, transformação da natureza, essência. Não. Então, na linguagem bíblica, a forma como os evangelistas têm para dizer algo simples, a vida continua, Jesus não morreu de vez, é dizer que ele morreu e ressuscitou e ficou aparecendo para os seus discípulos para dizer isso. Isso é um símbolo, isso é uma imagem. Repito, historicamente falando, depois que Jesus morreu, ninguém mais viu Jesus. Ficou a fé na ressurreição, a fé do que ele ensinou, de que a vida não termina aqui, e de que nós devemos então não se preocupar com isso, mas se preocupar com a vida aqui. E os evangelistas, na hora de escrever os evangelhos, colocam de uma forma figurada. Então, o que são as aparições do ressuscitado? Que em Marcos não tem nenhuma, pelo menos nas cópias mais antigas que nós temos do texto. Não tem o capítulo 16, Marcos acaba no capítulo 15, dizendo que o grupo de mulheres saiu de lá assustadíssimas, dizendo que Jesus tinha ressuscitado dos mortos. Ponto final. Não tem nenhum relato da aparição. Depois, nos textos posteriores, colocaram o capítulo 16. Acrescentaram um capítulo seguinte, falando que Jesus apareceu ao grupo dos 12. Mas sem dar detalhes. Depois, os outros evangelistas que escreveram depois, Mateus e Lucas,
já narram aparições. E o Evangelho de João, que é esse aqui, narra várias aparições. Então, quer dizer, a aparição do ressuscitado, os textos que falam disso, só querem transmitir uma mensagem. Então, se a gente olha a mensagem que o texto está trazendo, nós tiramos daí um aprendizado, um ensinamento. Se a gente para só na ideia de que Jesus apareceu ressuscitado, a gente está no erro. Porque ele não apareceu. É só um texto simbólico. Mas vamos entender esse texto, que é muito bonito. O texto começa dizendo assim: no próprio domingo, que era o primeiro dia da semana, os discípulos, Jesus morreu na sexta-feira, não é isso? No domingo, os discípulos estavam trancados num lugar lá, com medo. Com medo de quem? Das autoridades judaicas. Porque veja, se o líder do nosso grupo foi pego e morto, crucificado, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Tá? Lembram lá com Pedro, quando Jesus é capturado? Alguém reconhece: ó, você andava com ele também. Não, eu não. Pedro fala: eu não andava com ninguém, não. Andava sim. Então quer dizer, eles estavam com medo de serem identificados como seguidores daquele que acabou de morrer. E imagine também a frustração que eles estavam, porque na cultura judaica, como a gente conversou, o Messias não ia morrer, ele ia triunfar sobre os inimigos. Então é um grupo de homens frustrados, com medo, trancafiados. Só que o Evangelho dá um detalhe: um deles não estava lá. Quem era? Tomé. Então esse texto de João é conhecido como o texto de Tomé, o incrédulo. Tomé não estava junto com o grupo. E aqui nós já temos uma observação a fazer. Por que razão Tomé não estava junto do grupo? Se o texto diz que o grupo estava lá por medo e Tomé não estava junto, então Tomé estava com medo? Não, né? Tomé, pelo contrário, Tomé estava vivendo a vida dele, continuou. Jesus morreu, ele disse que isso ia acontecer, eu aceitei isso, e eu estou tocando a vida, continuando anunciando aquilo que ele pediu. Então o fato de Tomé não estar junto do grupo quando eles estão com medo, não é um detalhe que tem que passar despercebido. Não. É fundamental entender a partir disso quem é Tomé nos Evangelhos. E Tomé nos Evangelhos é uma figura muito interessante. Embora o cristianismo tenha dado um carimbo nele, que é o carimbo de incrédulo. Então, todos nós crescemos com essa ideia e com esse senso popular de que Tomé é sinônimo de falta de fé, de incredulidade. Né? Então, se você é uma pessoa que só acredita vendo, eu só acredito vendo. Você é um São Tomé, por causa desse texto. Mas olha que interessante, vamos então pensar quem é o Tomé nos Evangelhos. O Tomé nos Evangelhos é um discípulo que sempre que ele se posiciona de um jeito a mostrar que ele é alguém que tem coragem. Ele é alguém corajoso. O texto mais emblemático disso é quando Jesus está em Jerusalém. Ele acabou de sair de lá, meio que jurado de morte pelas autoridades judaicas, e ele vai então para Idumeia, que é a região do Rio Jordão. Quando ele chega lá, vem uma notícia que Lázaro, seu amigo, está doente e que precisa que ele vá para lá, para Betânia, que está ali a um dia de viagem de Jerusalém. Só que ele acabou de sair jurado de morte de Jerusalém, então era um risco para ele estar em Betânia, que todo mundo poderia ver e correr lá dizer para as autoridades judaicas. Então diz assim o texto, e Jesus diz assim: não, nós vamos para lá. Primeiro ele diz assim: vamos esperar mais um pouco, porque essa doença do Lázaro aí não é uma doença para a morte. Depois passa-se 3 dias e vem a notícia: olha, Lázaro morreu. Ele fala: bom, então a gente vai para lá. E a gente já explicou o que esse texto significa, né? Que Lázaro morreu de fato. Mas aí um do grupo diz assim: não, senhor, não vamos não. Porque o senhor acabou de sair de lá jurado de morte.
E se o senhor voltar para lá, vão matar você. E aí Tomé toma a palavra e diz assim: não, nós vamos com ele, e se for preciso, nós vamos morrer com ele. Então o que o evangelista está querendo dizer? Tomé era um discípulo que aceitava o que Jesus propunha. Ele não ficava questionando e debatendo do ponto de vista judeu. Porque Pedro não dizia isso. Não, senhor, o senhor não vai morrer. Pedro dizia: nós não vamos deixar, Deus não vai deixar o senhor morrer. O senhor é o Messias, o senhor é o grande líder que nós estamos esperando. Deus não vai deixar o senhor morrer, ainda mais na cruz. Era uma morte horrível. E aí Jesus diz para Pedro: Pedro, você não pensa como Deus, você pensa como os homens. E Tomé é um discípulo que, ao contrário de Pedro, e aqui você já tem um contraste, é alguém que aceitou o que Jesus propunha. Claro que não sem questionamento. Tomé não é muito crítico. Você percebe isso. Só o fato de Tomé aceitar essa mensagem de Jesus já mostra que ele é alguém extremamente crítico à cultura e à religião judaica. Então Tomé, sempre que ele toma a palavra no Evangelho, ele está demonstrando o quê? Os discípulos, está representando o quê? Os discípulos que tanto ontem como hoje, de fato, aceitaram a mensagem de Jesus. Também. Jesus tem um momento durante a ceia, e Jesus vai explicando para os discípulos uma série de coisas. Bem lembrado. E aí ele chega em um momento que ele fala assim: e eu sou o caminho. Não, e o caminho você já sabe. É isso. Está dizendo coisas acerca do reino de Deus, acerca da morte, da ressurreição. Ele diz: o caminho você já sabe. E ninguém ali estava entendendo nada do que ele estava dizendo. Por que não estava entendendo nada? Porque não era isso que eles estavam esperando. Os discípulos que seguiam Jesus eram homens e mulheres que acreditavam que Jesus era o Messias e cumpriria as profecias judaicas acerca do Messias. Basicamente, quais são? Que tornaria a nação de Israel a nação soberana do mundo e esmagaria os inimigos de Israel. Isso que o Messias faria. E traria uma libertação, não só religiosa, mas uma libertação política. E quando Jesus está começando a falar um papo sobre morte, ressurreição, reino de Deus que não é aqui, não só aqui e tal, e aí eles começam a não entender nada. E Tomé é o único que tem a coragem de dizer: Senhor, nós não sabemos qual é o caminho. Ou seja, ele não é um cínico. Ele não é aquela pessoa que só porque tem um líder, para agradar o líder, finge que está entendendo tudo e não está entendendo nada. É que nem reunião de empresa. Não é isso? É que nem reunião de empresa. Está lá o empresário, lá, o responsável falando, ensinando, ninguém está entendendo nada, mas todo mundo assim, com reações bovinas. Já viram as reações bovinas? Está entendendo nada. Né? Aí tem que ter alguém verdadeiro para falar: ninguém está entendendo nada disso, cara. E também, então, é um homem corajoso, ele questiona. Ele fala: explica melhor isso aí, que eu não estou entendendo não. Né? Aí Jesus diz uma das frases mais bonitas do Evangelho. Quando Tomé diz assim: Senhor, nós não sabemos o caminho. O Senhor está falando de caminho. Mas para a gente o caminho é o caminho da paulada. É o caminho da força. É o caminho do poder. É isso que a gente espera que o Messias faça. O Senhor está com esse papo aí de amor ao próximo, de dar outra face. Não estou gostando disso aí não. Explica para a gente. Nós não sabemos o caminho. Aí Jesus diz assim: Tomé, eu sou o caminho, a verdade é a vida. A verdade é isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É graças a Tomé que Jesus tem essa frase. É da boca de Tomé que vem a afirmação mais, digamos assim, de fé, de coragem do Evangelho. Nós vamos
com Jesus e, se for necessário, nós vamos morrer com ele lá em Jerusalém. Enquanto o grupo está lá com medo, depois que Jesus morreu, Tomé está andando por aí, não tem medo não. Então Tomé é um homem de coragem. E quando chega a notícia para ele, olha, nós vimos o Senhor. Nós vimos o Senhor. Ele apareceu para a gente. Tomé fala assim, eu não acredito não. Se eu não ver, não tocar, não colocar o dedo, o bicho é tinhoso. Não pôr o dedo lá na ferida dele, eu não vejo não. Aí depois de 8 dias, eles estão reunidos de novo, Tomé está junto com eles, aí Jesus aparece de novo. É interessante porque, segundo João, sempre que Jesus aparece, o que ele diz para os seus discípulos? A paz esteja convosco. Isso é muito bonito. A primeira coisa que Jesus diz, a paz esteja convosco. E isso virou uma saudação do cristianismo primitivo. Lá nas origens, como é que os cristãos se cumprimentavam quando se viam? A paz esteja convosco. Transmita a paz. É como se Jesus quisesse ensinar assim. O que nós temos de mais importante para transmitirmos uns para os outros é a paz. Ser uma pessoa pacificadora. Então, a paz esteja convosco. Abre parênteses aqui. Esse texto é muito interessante. Jesus diz, a paz esteja convosco. E acrescenta, os pecados que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados que vocês não perdoarem lhes serão retidos. O que Jesus quer dizer aqui? Não é dizendo que Jesus está dando a autoridade para os apóstolos de perdoar o pecado dos outros. Porque é isso que a Igreja Católica ensina. O padre, o bispo, eles têm, entre aspas, poder especial dado por Jesus para os apóstolos de perdoar os pecados. Está aí no Evangelho de João. Por isso que você vai a um padre fazer a confissão auricular. Não é isso? Ou seja, ao pé do ouvido. Você vai, confessa seus pecados, seus podres, e o padre te dá a absolvição. Não é nada disso, não. Jesus nunca deu autoridade nesse sentido para que um grupo específico tivesse o poder específico de perdoar pecados. Não é isso. Isso é uma deturpação do texto. Aliás, a igreja inventou esse negócio de confissão na Idade Média para poder manter as pessoas sob controle religioso. Então o padre é aquele que quer saber do poder de todo mundo, para todo mundo ficar refém do poder da igreja. Tipo assim, agora você está na minha mão. Entende? Foi para isso que foi inventada a confissão. Jesus nunca ensinou isso. Como não, padre? Você está aí no texto. O que Jesus está dizendo aqui é a mesma coisa que ele disse no Pai Nosso. Ele está reforçando a paz, a importância da paz, e reforçando a importância do amor. Por isso que Jesus ensina no Pai Nosso. O que a gente reza no Pai Nosso? E o Pai Nosso é uma oração coletiva. Não é uma oração que Jesus ensinou para um grupo específico. Né? A gente até fala que é a oração universal. Por quê? Porque foi a única oração que Jesus nos ensinou. Todas as outras a gente foi inventando com o tempo. Ave Maria, Salve Rainha, o catolicismo, por exemplo. Né? Todas essas orações, salvo o Pai Nosso, são invenções. E no Pai Nosso, que é a única oração que Jesus ensinou, que consta nos Evangelhos, o que é que ele nos ensina? Que a gente reza todo domingo. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então é reforçando a ênfase do perdão. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É isso que Jesus está dizendo. Os pecados, as ofensas que vocês perdoarem, Deus perdoa de vocês. As que vocês não perdoarem, Deus não vai perdoar de vocês. É isso que ele está dizendo. Ele está reforçando o ensinamento posterior. Não está dando um ensinamento novo. Porque tudo que Jesus tinha para falar, ele já tinha falado. E a ressurreição é só uma passagem simbólica. Para reforçar, para reafirmar alguns pontos da fé. A importância da paz, da pacificação e do amor. No ato concreto de perdoar. É isso. Não tem nada a ver com hierarquia, com poder, com confissão.
Ah, padre, mas eu quero me confessar. Me perguntaram isso algumas vezes. O senhor atende confissão? Falou, não, eu dou aconselhamento pastoral. Confissão você faz com Deus. Você não acredita que Deus te escuta? Não foi isso que Jesus ensinou? Que Deus nos ouve? Basta que a gente entre no quarto, tranque a porta e fale com Ele? Ele não diz entre na igreja e chama o padre, que aí Ele vai te ouvir. Não. Você tem total acesso e livre acesso a Deus. E eu já conheci padre que conta a confissão dos outros. E eu já conheci. Em rodinhas de conversa. As pessoas são assim, né? Veja, coisas como o nosso pecado, Deus é quem sabe. Ou alguém que você confia para te dar uma orientada, né? Uma orientação, mas não no sentido religioso, estrito senso. Salvo engano, não existe um motivo até o final do mundo, não isso é ritual que você vai procurar o sacerdote na sua confissão. Não existe Deus. Porque mesmo no Antigo Testamento, a forma como os judeus do Antigo Testamento, do tempo de Jesus, né, lidavam com essa questão de pecado, era sim através do sacerdote, mas não pela confissão, mas pelo sacrifício. Então, se eu tinha um pecadão, eu levava um animalzão para ser sacrificado pelo sacerdote. Era até fácil identificar, né? A gente chegava lá com um burro, com um jumento. Ixi! O povo ia chegar lá com um calorzinho de rolinha. O povo não é santo. Naquele tempo o pecado era assim, né? Sacrifício de animal, né? Bom, mas enfim, tudo isso para dizer o quê? As aparições de Jesus não são literais, são reforços dos ensinamentos dele. E nesse texto, o que tem que ficar para nós hoje? Né? A última fala de Jesus. Depois que Tomé vê Jesus, toca em Jesus, ele professa a profissão de fé mais antiga que nós temos no cristianismo. Na verdade, a primeira que está no Evangelho. Lá já no início do século II. Tomé diz, meu Senhor e meu Deus. É a profissão de fé mais antiga. E aí Jesus diz assim, bem Tomé, você acreditou porque você viu. Felizes aqueles que acreditarão sem ter visto. Esse aqui é o foco do texto. Digamos assim, é o núcleo do texto. É isso aqui. Isso aqui que tem que ficar para nós. Qual é o maior ensinamento acerca da ressurreição de Jesus? Que nós precisamos acreditar nisso. Tanto que Jesus está junto de Deus. Tanto que aqueles que nós amamos e que já partiram também estão junto de Deus. E que um dia, depois que a gente partir daqui, nós também estaremos junto de Deus sem ter visto nada disso. É isso que João quer transmitir. Se você ficar esperando que Deus te dê uma prova de que essas coisas existem, ou que Ele mesmo existe, você vai morrer frustrado e ateu. Porque não é por aí que a banda toca. Então aqui nós temos uma diferenciação, né? O ver significa um mundo sensível, as coisas relacionadas ao mundo material. Nós vemos as coisas relacionadas à matéria, ao mundo físico. Isso é passivo de ser visto. Isso dá para tocar, para colocar no laboratório, para medir. Isso é ciência, isso é um conhecimento científico, racional, válido, importante, porque nós vivemos num mundo material. Então nós precisamos dar conta de entender o que é esse mundo material. E esse mundo material físico entra no nosso cognitivo através dos órgãos do sentido, não é isso? Como é que nós conhecemos o mundo físico? É apalpando, é vendo, é ouvindo, não é? É experimentando. Então tudo isso é importante, porque nós somos seres materiais. Por isso que Jesus, quando esteve aqui, ele não se importou só com coisas espirituais. Ele não falou só de coisas espirituais. Ele falou da importância do pão nosso de cada dia, de nós criarmos um sistema justo que garanta a alimentação para as pessoas. Por quê? Porque nós somos seres materiais, aqui tem fome várias vezes no dia. Então Jesus falava, o reino de Deus não é uma coisa só espiritual.
como a religião ensina. Ele é primeiramente material. Deus quer que nós, aqui nesse mundo, tenhamos o necessário para viver. O necessário para viver. E para todo mundo ter o necessário para viver, ninguém pode acumular. Porque o que abunda para um, falta para o outro. E Deus fez o mundo de tal forma a não faltar nada para a gente. Tem água em abundância, tem alimento em abundância, mas a gente, por criar um sistema injusto, de acúmulo, que capitaliza as coisas na mão de um só, nós estamos longe do reino. Então veja, Jesus se ocupou principalmente disso. O mundo, a princípio, deveria ser o reino de Deus. Foi isso que Deus nos deu para a gente gozar dessa vida maravilhosa, desse mundo maravilhoso. Mas o ser humano destrói. O ser humano acumula. O ser humano envenena. E destrói o próprio corpo. Então veja, o mundo físico, o ver tem a ver com isso. Só que isso não dá conta de explicar tudo aquilo que nós somos e tudo aquilo que Deus é. Porque se a gente fica também só nisso, não é? A gente perde o nosso lado espiritual. Então é isso e aquilo. Entende? Então o ver tem a ver com o mundo físico. E nesse mundo físico, nós não vamos necessariamente encontrar as coisas da fé. Para falar de coisas da fé, como por exemplo a ressurreição, a vida depois da morte, aí nós temos que dar um salto. Que é um salto de coragem e de decisão. A fé é uma decisão que você toma. Não é algo que eu posso te dar. A gente pensa, não é, que, por exemplo, os nossos pais nos transmitem fé, a fé. Porque nos levaram para a igreja, né, isso e aquilo. Não. Quando muitos nossos pais nos transmitem religião, crença, que às vezes também é importante como um primeiro passo, mas a fé é uma decisão pessoal. Quantos de nós não temos filho que levamos na igreja, não é? Depois a pessoa cresce e fala, olha, valeu, vou absorver o que foi de bom, mas eu não tenho fé. Ou não tenho fé nisso, né? E está tudo certo. Mas é preciso entender o seguinte, a fé, ela é uma decisão pessoal. Por isso que tem gente que tem e tem gente que não tem. E precisamos respeitar. Tem gente que pode olhar para o discurso de Jesus e dizer assim, não, mas eu fico com a parte material do discurso de Jesus, a parte da justiça, a parte da igualdade. Tá certo, tudo bem, meu irmão, você é livre para isso. Tá certo. De um jeito ou de outro, a mensagem de Jesus está valendo. Agora, tem gente que já quer dar um passo a mais. Eu também quero ficar com a parte espiritual que Jesus ensinou. Que o mundo não é só esse. Que o reino não é só isso. Também existe Deus. Né? Que Deus é Espírito. Que um dia nós vamos encontrar com Ele. Eu acredito que se a gente fica só com a parte material das coisas, as coisas perdem um pouco o sentido. Fica a matéria pela matéria. Né? E eu acho que o espiritual dá um sentido diferente para as coisas. Né? Dá uma razão diferente. Mas a fé é isso. É isso que o evangelista João, do jeito dele, nas condições dele, no tempo dele, quer transmitir. A fé é uma decisão. Eu decido acreditar que Jesus era o Filho de Deus. Que Jesus ressuscitou dos mortos. Que um dia nós também ressuscitaremos. Mas eu não posso ficar só com essa fatia e esquecer o resto. Então é um equilíbrio. É fé e razão. As coisas da fé são coisas relacionadas geralmente ao coração. Como é que eu sei que Jesus ressuscitou? Não é porque eu vi, mas é porque eu sinto. É mais ou menos, para a gente encerrar o assunto, é mais ou menos quando você perde alguém que você ama muito. Quando você perde alguém que você ama muito, alguma coisa dentro de você, no seu coração, diz assim, não pode ser só isso. Não pode ter acabado. Né? Não é só isso aqui. Isso é fé. Entende? Isso é uma coisa que Deus colocou dentro do nosso coração para que a gente puxe isso. Estique a corda. Né? Então, a gente não se conforma com certas coisas do mundo material. E não tem que se conformar mesmo.
E isso é o que nós damos o nome de Espírito. É o que está para além da matéria. Perfeito? Deu para entender um pouquinho então o sentido da ressurreição mais uma vez? Então vamos ficar em pé. Vamos professar a nossa fé. Dizendo todos juntos: cremos em Deus, Pai e Mãe, todo amoroso, Cujo amor recebeu o rosto humano em Jesus de Nazaré. Cremos no Espírito, que faz novas todas as coisas e liberta-nos de toda forma de escravidão. Cremos na inspiração das mulheres e homens profetas, de outrora do nosso tempo, a inspiração das artistas e poetas, e toda pessoa de boa vontade. Cremos na justiça e na paz, no comprometimento com o próximo e com a Mãe Terra, no acolhimento a toda pessoa, sem discriminações ou julgamentos. Cremos na partilha, na vida comunitária, no pão para todos, na bondade de Deus, na humanidade de Jesus e no reino de agora e no que há de vir. Amém. Parado no final da nossa oração. Cremos no reino de agora e no que há de vir. E vai dizer que a gente tem fé em Jesus e celebrar a Eucaristia, tem que acreditar num algo a mais. Né? Não só que Jesus foi importante, foi um homem muito sábio, né? Mas um algo a mais. Esse algo a mais é a fé. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Temos graças ao Senhor, o nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Em nome do Mestre Jesus, de seu amor inclusivo, como irmãos e irmãs, povo, gente do caminho, nos reunimos ao redor da sua mesa e fazemos a memória da sua vida e da sua mensagem de amor, libertação e salvação. Por isso, em teu nome, pedimos a Deus, Pai e Mãe todo amoroso, que abençoe este pão e este vinho, derramando sobre eles o vosso Espírito. Na noite em que ia ser entregue, enquanto ceava com seus amigos e amigas, Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu e o entregou, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que por amor será entregue a cada um de vós. Fazei isto em memória de mim. E do mesmo modo, no fim da ceia, tomou também o cálice e deu graças novamente, e o entregou aos seus amigos e amigas, dizendo: tomai e bebei todos vós. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isso é mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Vamos dar as mãos e vamos rezar a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. No amor de Cristo nos unidos. Salvemos com a paz de Jesus. Paz e bênção. Paz e bênção. Paz e bênção. Felizes somos nós, os convidados para esta ceia santa, a ceia do Senhor.
Eis aqui Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Oremos. Senhor Pai Santo, nós te agradecemos por mais esse encontro e por mais essa Eucaristia. E uma vez revigorados na fé, que possamos ter cada vez mais os olhos da fé, para enxergar aquilo que não podemos enxergar apenas com os nossos olhos físicos. Enxergar esperança num mundo tão castigado, esperança no ser humano, esperança de um mundo melhor, de um mundo diferente, onde o pão seja para todos. Enxergar também as realidades que estão para além do mundo físico, a ressurreição, a tua presença no meio de nós e a tua presença no nosso semelhante. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus que é todo amoroso, o Pai, o Filho e o
do Espírito Santo. Amém. Amém. Eu desejo a todos um santo domingo e uma ótima semana. Vamos em paz e que Jesus sempre nos acompanhe. Graças a Deus.